Boa noite, pastora. Boa noite, doutora Fabiola. Tudo na É paz? tempo, graças a Deus, tudo na paz. Ai, que bom. Hoje estava orando, né? Pedindo ao Senhor que esses dias que nós estávamos preparando esse momento pudesse ser marcado de uma forma única e especial, porque é pouco tempo, mas eu tenho certeza que nesse pouco tempo Deus vai fazer muito e vai usar a sua vida. Amém, amém. Vou me apresentar, eu sou Fabiola, né, amiga da pastora Leidiane há mais de 20 anos. Trabalho com um processo de família desde quando me formei na faculdade de Direito. Sempre encaminhei para essa área de Direito, até porque meu pai sempre trabalhou na igreja, meu pai é pastor. Ele sempre trabalhou na igreja e vislumbrou muito os casais, né? Ele investiu muito, muito mesmo em discipulado dos casais na igreja. Então eu cresci nesse ambiente. E quando foi para eu escolher a minha formação jurídica, eu passei no concurso do Tribunal de Justiça e mandaram eu escolher uma vara e tinha lá para estagiar entre uma vara de direito penal ou família. Eu não nem pensei duas vezes, obviamente aceitei a vaga que estava proposta em direito de família. E ali eu fiquei mais ou menos três anos estagiando e foi um processo muito bom, de muita experiência. E quando eu saí da faculdade, eu falei, pronto, eu vou trabalhar nessa área. Juntei a parte dos discipulados, da parte cristã e a parte legal, né? Que é a parte jurídica das leis. E já estou aí há 7 anos, desde 2018, trabalhando nessa área com famílias e casais e divórcio. Que bom. Então, como a doutora falou, né? Nós somos amigas aí há mais de 20 anos. Conheci a Fabiola, nem era casada ainda. E olha que eu tenho 23 anos de casada. Eu fui no casamento dela e ela no meu. O esposo dela, né? Foi meu padrinho de casamento. Porque na época, muito amigo do namorado da minha cunhada. E aí acabou que ele não pôde vir. E o Délio foi o meu padrinho de casamento. A doutora Fabiola, eu acompanhei ela também em alguns projetos do Ano das Férias para Jesus, que foi assim que nós nos conhecemos. E na época você fazia história, né, amiga? Eu Você tenho fazia formação em a faculdade de História, mas eu fiz teologia também um período. isso. E desde então, de lá para cá, eu tenho visto o quanto ela cresceu, o quanto ela amadureceu, e eu tenho acompanhado pelas redes sociais o quão excelente profissional ela se tornou. Obrigada. E quando ela veio aqui nos Estados Unidos nos visitar, ela estava compartilhando comigo um pouco da experiência que ela tem vivido. E eu fiquei assim pensando como que eu poderia fazer para colocar esse testemunho dela para abençoar outras mulheres. Então agora no Estação Mulher, com esse tema tão impactante que nós temos hoje, dentro da área dela, então ela vai falar com muita propriedade, por ser cristã, por ter crescido nesse ambiente de ver os casais, de acompanhar, de ter discipulado, de fazer discipulado, enfim. E nessa área jurídica também, com certeza ela tem muito para nos dar hoje, então nós não vamos mais demorar, nós já vamos entrar. Eu só quero fazer uma oração para nós já darmos início, tá bom, doutora? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade que nós temos, Deus, de usar a internet para louvor e glória do teu nome. Obrigado por essa ferramenta tão abençoada. E eu creio, Deus, que não só no Instagram, mas como no YouTube vai alcançar muitas mulheres, Deus, e eu sei que muitas mulheres serão abençoadas através da vida da Fabiola. Pai, usa ela para louvor e glória do teu nome. E que esse pouco tempo que nós vamos ter aqui possa ser exaltado e glorificado o teu nome. É assim que eu oro e peço que o Senhor alcance agora, neste momento, quem está ao vivo e as pessoas que ainda vão assistir essa live em um outro momento. Que o seu Espírito continue fazendo, à medida que uma pessoa for assistindo, que seu Espírito continue trabalhando e fazendo e que possa ecoar em todas as nações, para louvor e glória do teu nome. Amém. Vamos lá.
Quando a pastora me convidou para estar falando hoje sobre mulheres, né, para mulheres, e a gente tem vivenciado hoje na internet, tem experimentado ao longo desses 10 anos uma dissolução muito grande dos divórcios, né? Parece que o amor tem se esfriado, a gente todos os dias acorda com uma notícia impactante, o fulano de 40 anos de casado se divorciou. Essa semana recebemos, devido à blogueira Virgínia, tá em evidência, ela também, uma família tão linda, do nada. A gente acha que acredita que é do nada, mas infelizmente não é, são processos, né? Nos deparamos também com a notícia do divórcio da Virgínia. Enfim, eu tenho feito, a gente chama no meio jurídico divórcio grisalho. O que é o divórcio grisalho? Homens de 70 anos, 80 anos têm se divorciado depois de um casamento de 40 anos, 45 anos, têm pedido divórcio, né? Está sendo muito comum, tanto é que a gente chama de divórcio grisalho. As pessoas com mais idade, né? Os idosos acima de 65 anos, né? Têm com frequência desmanchado a união também. E é muito comum, né, a gente se deparar muitas das vezes com a parte da mulher, que é a parte mais fragilizada. Não estou dizendo que não tem homem que fica fragilizado, temos sim, mas é mais assim, numa proporção de 10 divórcios, 2 homens ficam mais fragilizados. A maioria das mulheres é que sofrem mais o processo, né? E um dado muito interessante que ao longo do período eu tenho reparado é que quem tem mais pedido de divórcio são mulheres. Muitas mulheres têm pedido divórcio, por incrível que pareça, não são os homens. Mas, enfim, o tema escolhido para hoje é divórcio, traição, como recomeçar, né? E onde Deus estava em todo esse processo. Foi um tema que a gente escolheu porque o divórcio ele tem fases. Eu falo que o divórcio tem 5 fases: aceitação, tem a fase do luto, tem a fase de você comunicar à família, tem a parte judicial, que é onde o advogado, o juiz sentencia, né, aquele divórcio no papel, e tem o pós-divórcio, que o pós-divórcio é a parte que você vai ter que se reorganizar documentalmente e ter uma nova identidade. A gente muda, né, a nossa identidade para o nome de casada, e nós alteramos o nosso estado civil, casada, ou companheira, que hoje tem a união estável, né? A gente chama de companheira. E quando você se divorcia, você recebe uma nova identidade também. E essa nova identidade, ela vem divorciada, ou você volta a ser solteira também, novamente. Quando você faz a união estável, você não altera. E aí você tem que reconstruir a sua vida com essa nova identidade. E aí é onde muitas mulheres elas entram em crise por questões emocionais, né? De ter pensado num mundo perfeito, um casamento perfeito. Ninguém casa, se junta, se une, faz um emaranhado ali pensando assim, um dia eu vou terminar. Ninguém pensa isso. Nós pensamos em quê? Em seguir a nossa vida com a nosso cônjuge, a nossa pessoa amada, na qual a gente tem projetado o nosso futuro, né? Então é muito comum a dificuldade no pós-divórcio da reconstrução da vida sozinha novamente. Você está sozinha, tudo aquilo que você projetou, sonhou com outra pessoa, com família, com filhos, com netos, sem neto, aquela convivência, você vai se deparar de você agora estar só novamente, né? E a gente está tão acostumado com a ideia de viver juntos para sempre que a gente jamais imaginaria, e eu não falo só de divórcio. Eu também peguei muitas mulheres no Covid em processo de viuvez, fazer um inventário dessas mulheres também foi muito sofrido. Eu falo que a mulher, quando ela se divorcia, ela vive um luto em vida, e a mulher, quando perde o marido, o cônjuge, ela fica em luto por conta da morte, né? Então, muitas mulheres vivenciam o luto com um marido vivo, né? Porque é um luto, é um rompimento, é uma morte de sonhos, morte de projetos, né?
Então, não é só o divórcio que a gente vivencia o luto, a própria viuvez, né? Então, de repente, você se vê a queda do seu mundo perfeito, que você tinha projetado, não projeta mais, acabou, né? E aí é onde vem a questão do choque. Às vezes o divórcio pelo repúdio, né? Que é a traição, o não gostar mais, o amor esfriou, né? A morte, enfim, daqueles sentimentos, daqueles sonhos. Então, tudo se desmorona. E é muito comum, nesse processo de divórcio, ou, né, vir o sentimento de rejeição, né? Porque o que eu fiz errado? A culpa, a vergonha, a cobrança. Eu já escutei mulheres que são cristãs, que elas saíram da igreja porque elas não aguentavam a cobrança dos pastores falarem assim, foi culpa sua porque você não lutou, foi culpa sua porque você não se doou. Gente, às vezes tem processos que Deus precisa tratar a pessoa para depois a pessoa cair em si. E não podemos julgar o peso daquela mulher que ela carrega. Eu falo que o divórcio ela nunca é 100% da culpa de um, ela é 50 de um, 50 do outro, né? Então nós temos ali o 50-50 que a gente chama. Errei, o outro errou também, erramos, né? Então assim, nunca foi culpa sua. Já é tão sofrido para a mulher passar aquele processo, quiçá assumir essa culpa, né? Então, o desespero desse abandono que muitas mulheres vivem é tão grande que eu já vivenciei mulheres com depressão, né, pós-divórcio, pensam em tirar a própria vida. Por quê? Porque elas perderam a esperança. Ali elas perderam a esperança. A gente está tão acostumado a sonhar, a viver em dois, a gente perde, né, a nossa autonomia das nossas vontades, muitas das vezes, para viver ali em conjunto com o parceiro, tomando decisões juntas, que quando a gente se vê sozinha, eu fico às vezes pensando aqui em casa, meu Deus, se eu fosse viúva, o que eu faria? Ou se eu tivesse passando, Deus livre, guarda, processo de divórcio, o que eu faria? E botar isso no papel, recomeçar, isso é muito difícil, é muito doloroso, gente. Exige um esforço extraordinário, né? Um esforço fora do normal, porque além de você ter que superar seus sentimentos de rejeição, traição, muitas vezes do abandono, da falta financeira que o outro vai fazer, do não ver mais esperança, seus sonhos ali desmoronarem, tudo que você planejou para 10, 5, 20 anos, de repente você tem que se reconstruir. E é rápido, tá? As mulheres precisam agir, ou no divórcio, você precisa seguir sua vida muito rapidamente. Você não tem tempo, muitas das vezes, para chorar. Você tem que colocar a comida na mesa, no final do mês, você tem um boleto para pagar, aí vem o choque, né, muitas das vezes, do custo, né, do divórcio, que é divisão de patrimônio, tudo que se divide, eu falo para meus clientes, se diminui. Não tem como dividir e somar. Tudo que se divide, diminui. Então, você vai ter que ter uma nova vida, um novo projeto financeiro também. Então, assim, o luto para essas mulheres, muitas das vezes, é invisível. Ele é invisível. Ninguém sabe a dor realmente que o outro está sentindo. O fim de um relacionamento é como se fosse uma morte mesmo. Quase ninguém fala sobre essa solidão pós-divórcio. Sempre vai existir a pressão social e o julgamento nesse período doloroso. E agora, quem sou eu após toda essa confusão? Quem eu vou me tornar? E não é fácil, é uma decisão diária. Você ter que decidir sobre quem fica a questão da pensão, é se organizar financeiramente, novamente, as suas finanças. Você antes podia contar com o seu esposo, agora você está sozinha, sem dinheiro, sem emprego, às vezes, muitas das vezes com filho nas costas, né? E muitas das vezes o homem ele consegue continuar seguindo normalmente, mas o peso maior é para as mulheres, principalmente para aquelas que têm filho. E elas vão ter que se reconstruir praticamente, muitas das vezes, do zero, né? E é viver esse processo em busca de um início de uma reconstrução pessoal mesmo. A busca do autoconhecimento, redescobrir paixões, valores, limites. E eu falo que a igreja hoje, ela tem um papel fundamental
para acolhimento dessas mulheres, mãe, que eu falo solo, mães sozinhas, mães recém-divorciadas, que elas estão vivendo esse processo. E uma coisa interessante, que eu estava lendo até no livro do Cote, que eu super indico, A Lei, a Moral e o Divórcio, é um livro de cabeceira, é um livro para qualquer mulher cristã que trabalha com família. Pode repetir de novo aí, amiga? A Lei, a Moral e o Divórcio. Pastor Cote, conheço ele há muitos anos, um homem de Deus. Exatamente. E ele fala que a questão, ele fala sobre a questão do divórcio e a moral. O divórcio em si é a lei, é o legal. O divórcio, gente, é tão interessante quando a mulher, ela sempre precisa de alguém para segurar na mão dela, dar os primeiros passos para tomar essa decisão. Eu sempre falo para minha cliente, se você está pensando em se divorciar, não faça do dia para a noite, viva o processo. Se hoje você não consegue assinar um documento, volta semana que vem, vamos trabalhar nesse sentimento, porque tudo é muito novo. É você realmente receber uma nova identidade, uma nova vida, e você precisa de uma rede de apoio. E se a minha cliente não tem rede de apoio, eu não aconselho ela a tomar essa decisão, porque eu sei que é uma pressão muito grande. E toda vez que o juiz, sai a sentença do juiz, que eu ligo para cliente e falo, saiu a sua sentença de divórcio. Não tem uma que não chore. Por quê? Porque ali é como se, eu sinto como se o véu rasgasse literalmente. É como se fosse desconectado no céu e na terra. É uma coisa surreal. Quando sai a sentença de divórcio ou uma liminar, para mim é como se o céu rasgasse ali. É uma coisa muito interessante. Parece que é realmente desligado mesmo. E o próprio Cote fala isso no livro. Nós temos a lei de Deus, que é o quê? A reconciliação. Deus é a expressão da reconciliação. Se você não se reconciliar, você está deixando de ter a impressão de Deus na sua vida. Deus é reconciliação. E a natureza de Deus é a reconciliação. Então, a Bíblia é um livro que ela está o tempo inteiro se reconciliando, se reconstruindo, se formatando. E Deus é Deus de aliança, o tempo inteiro fazendo alianças e alianças e alianças. E o compromisso com a aliança, né? E temos as leis morais. O que são as leis morais? São aquelas absolutas que nós temos. As leis do 10 mandamentos, não roubar, não furtar, não mentir. São leis morais. É a minha moral que está em jogo em relação a isso. A não trair, não falar mal. Enfim, é a moral nossa de cada um que nós temos, a concepção, né? E essas leis morais, elas muitas das vezes também nos conectam com Deus. Porque Deus é um Deus que joga limpo, né? Então, é como se... E temos a lei espiritual, que é o mundo invisível, como ele funciona. Então, por exemplo, a soberba procede à ruína. É uma lei espiritual. A pessoa soberba, ela procede da ruína. É uma lei espiritual. Temos as leis cerimoniais, que na Bíblia tinha, né? As vestes sacerdotais, rituais proféticos, enfim. E as leis civis, gente, é aquela que vem regular nos regular como ser humano. É aquela que você precisa obedecer. É aquela que os homens fizeram para que nós pudéssemos viver em paz aqui no mundo. Então, são essas leis civis. O que acontece? Que nem muitas das vezes o que é legal é moral. Exemplo, o aborto é legal. O aborto, ele foi agora aprovado em lei, com algumas especificações. Mas ele é moral? Não. Para mim, tem conexão com Deus. Para mim, o aborto não é moral, mas ele é legal. E nem tudo que é moral é legal, e nem tudo que é legal é moral. Então, tem coisas que, por exemplo, no divórcio, o divórcio, ele é legal, mas muitas das vezes ele não é moral. Por quê? Quando há repúdio. Mas o Cote fala no livro dele que muitas das vezes a gente tem que parar como cristão de massacrar o divórcio, porque ele é essencial para a sobrevivência do outro. Tem muitas igrejas pastores que sabem em gabinete de mulheres que apanham, que sofrem violência doméstica,
mas a religião fala muito mais alto do que a lei moral, né? Que é aquela que o cara tem que honrar a família, que ela tem que proteger a família. Então, assim, a gente tem que parar muitas das vezes para entender que o divórcio, ele não é satânico. O divórcio não é do diabo. Ele não pode ser usado como tem sido usado. A facilidade, porque o judiciário, ele facilita. Mas ele também não pode ser endemonizado, porque ele é muitas das vezes necessário. Eu tive uma cliente que ela apanhava dentro de casa e ninguém sabia. Do esposo pegar a porta de vidro e jogar em cima dela e ela sofrer agressões e ela não podia. Ela ia para a pastora, comentava que o casamento não estava bom e a pastora, não, tenha paciência, vamos reconciliar. E a mulher apanhando dentro de casa, gente. E quando eu fiz o divórcio dela, a pastora dela me ligou e falou horrores para mim, que eu estava desmanchando, que se eu fosse cristã não ia fazer isso. Aí eu tive que falar a verdade para a pastora. Eu falei assim, eu vou te denunciar. Eu vou te denunciar porque você sabia que ela estava sofrendo violência doméstica, ponto quase morrer, e você nada fez. Você também é testemunha de uma agressão. Então, muitas das vezes, a gente tem, como profissional, eu não sou a favor do divórcio, o divórcio por divorciar. Ai, parece que eu não quero mais. O que não quer se reconciliar, né? É o que tá assim, aquele amor diluído. Mas eu sou a favor, muitas das vezes, do divórcio e faço daquelas mulheres que realmente precisam, senão elas vão falecer, elas vão adoecer de uma depressão, que não aguentam mais ser traídas, do repúdio, da humilhação, da violência psicológica, do homem dentro de casa, que a religião, muitas das vezes, ela massacra isso. Doutora, só antes de você fazer continuar, quero só fazer um parênteses aqui no que você falou, porque quando eu lancei esse tema, o que que algumas pessoas comentam, né? Mas pastora, você vai defender o divórcio? Eu falei, não, assiste a live que você vai entender. Então, é muito maravilhoso ouvir você falar dessa necessidade do divórcio em alguns casos. Por quê? Porque as pessoas acham o seguinte, eu tive uma ovelha e quando ela foi à minha casa, ela estava vivendo em cárcere privado. Ela era já uma senhora da idade da minha mãe e ela tinha um horário para chegar em casa. Se ela chegasse depois daquele horário, ela ficava do lado de fora. E se ela chegasse em casa, ela tinha que tomar banho no trabalho, lavar suas roupas no trabalho, porque ela não podia usar a energia elétrica da casa. Ele não trabalhava, só ela trabalhava. E ela estava tão adoecida que ela estava pensando em tirar a sua própria vida. Exatamente. Então, e aí, não, o livro do Koch, ele fala justamente sobre isso. Não é que o divórcio, não vamos satanizar o divórcio. O divórcio é do diabo. Inclusive, ele tem várias pregações que falam assim, gente, eu não apoio o divórcio, mas tem coisas que eu mando divorciar, porque um ou outro vão morrer, eles estão se esfaqueando dentro de casa. E eu não vou apoiar isso, inclusive, falo e brigo dentro das igrejas, que tem pastores que sabem de casos que mulheres têm sofrido violência doméstica dentro de casa, até psicológica, até próprios pastores que fazem violência psicológica, e tem acobertado esse tipo de crime, porque isso é crime, isso adoece uma mulher, isso. não é à toa. E o que ela falou para mim, quando ela chegou, ela foi até minha casa, ela bateu no portão e ela falou para mim que precisava conversar urgente comigo, mas ela tinha um tempo para chegar na casa dela. E assim, foi tão terrível ouvir tudo aquilo. E a pessoa que me apresentou ela falou assim: olha, eu sou vizinha dela há mais de 20 anos. E é verdade, tudo que ela vive, eu tenho medo ou dele tirar a vida dela, ou dela não aguentar mais e tirar a própria vida. Porém, todas as vezes que ela foi procurar ajuda espiritual, foi dito a ela que ela tinha que orar, jejuar e aguentar aquilo. Só que ela falou para mim, ela falou, pastor, eu já orei muito, já jejuei muito, ele não muda. E eu estou temendo pela minha própria vida, porque agora eu tenho netos. Então, ouvir você explicar isso, esclarecer isso, é uma bênção, porque tem mulheres que vão nos assistir ou estão nos assistindo que de repente está aí carregando um jugo, um fardo que Jesus, que Deus não colocou sobre ela.
Exatamente. E aí fala na Bíblia que é por conta da dureza do vosso coração que a gente não consegue se reconciliar com Deus. Então, muitas das vezes, o homem com o coração endurecido, a mulher, por mais que ela ore ali, e a gente crê na reconciliação, óbvio, porque a gente tem esperança, mas também uma esperança de que não vai nos matar, você tem que viver a sua vida sem se culpar, sem você ficar naquela na expectativa de ficar até numa depressão de que se ele pode voltar, como ele também, pela dureza de coração, ele não quer se reconciliar com Deus. Se o homem não se reconciliar com Deus, se seu cônjuge não se reconciliar com Deus, esquece. Vai ser muito difícil essa volta verdadeira. E aí, muitas das vezes, as mulheres aceitam pela dependência, muitas das vezes financeira e emocional, muito mais financeira. Também temos agora dependência emocional fortíssima, né? Porque as mulheres não conseguem se ver mais sem aquele parceiro, criar toda uma expectativa de vida ao lado dele, que muitas das vezes se esqueceram de quem são elas na sua individualidade, porque Deus nos fez como um ser único, individual, os nossos gostos, nossos prazeres, aquilo que a gente gosta de fazer. Então, assim, quando há dureza de coração, é muito difícil essa reconciliação. E muitas mulheres ali esmorecem, culpa Deus, né? Aonde Deus está nesse negócio? Deus, ele Isso, sempre. fizeram essa pergunta lá no Instagram. Onde Deus estava quando elas estavam lá sendo agredidas e sofrendo naquele casamento, se ela estava orando, se ela estava clamando. Exatamente. Deus, ele sempre, sempre esteve na mesma posição por conta da dureza do nosso coração, as costas que a gente deu para Deus. Muitas das vezes a gente provou. O que que acontece? Eu fiz um sinal aqui, aí ele deu um emoji. Deus, ele sempre esteve lá, né? Eu estava escutando uma palavra de um pastor essa semana que fala o seguinte: Jesus também foi traído. A traição dói, dói demais. Sabe por que a traição dói? Porque você nunca espera daquela pessoa. A traição, ela só dói quando você espera muito de uma pessoa e aí você recebe uma traição em troca, né? E são das pessoas próximas que conhecem a gente. Por isso que dói. Só que quando Jesus foi traído com um beijo de Judas, ele já sabia que Judas ia trair ele. Só que aquilo ali, a traição, falou mais sobre Judas do que o próprio caráter de Cristo. E Cristo continuou sendo Cristo mesmo traído. Você tem que ser essa mulher, você tem que ser essa pessoa que Deus te criou, te formou com uma missão, um propósito, um projeto, mesmo sendo traída. Eu sei que é doloroso. Muitas das vezes a gente tem que tratar isso, às vezes, numa terapia, num aconselhamento pastoral, procurar ajudas espirituais. É importantíssima essa fase, porque é lá que a gente vai ter acesso à nossa fé, à nossa esperança novamente, se alimentar das boas-vindas de Deus, se reconectar com Deus e falar agora. Eu quero uma nova identidade em Cristo, participar de encontros com Deus, se fortalecer espiritualmente para você continuar essa jornada, porque agora a sua vida vai recomeçar e um recomeço de aprendizado, de processo. E eu falo para minhas clientes, não adianta você querer tratar em um mês o que você deixou, às vezes, 10 anos, 5 anos passar. Uau. Não é um processo fácil. O divórcio é um processo que muitas das vezes dura 2 anos. A maioria dura 2 anos, 3 anos. Às vezes para o homem não, mas eles lá no fundo também sentem, né? Mas para muitas mulheres o recomeçar é 2 anos, 3 anos, até você se readaptar novamente. Isso vai depender de você mesmo, né? Então, o que acontece? O repúdio é uma falta moral contramão da natureza da reconciliação com Deus. Então, se você tem um cônjuge que te traiu e você ainda tem a esperança dele se reconciliar, minha irmã, ora,
põe nos pés do Senhor, mas não espere muito da dureza do coração do outro. Faça por você, se alimente, se reconecte com você, se una a pessoas, amigos que vão te elevar para cima, que vão te dar esperança. Mantenha-se firme em Deus, nas promessas que Deus tem para você. Para você. Esse momento é um momento seu de reconexão, né? Tem um relato, eu peguei um relato de uma pessoa na internet e eu vou trazer aqui para vocês o que é um relato que eu escuto assim, ó, toda vez que eu encontro minhas clientes, elas conversam isso comigo. Ó, eu coloquei o nome aqui fictício, Raquel. O relato de Raquel é muito parecido com o relato das minhas clientes. Há 5 anos eu fui abandonada por meu marido e quase morri. Só não dei um fim na vida por covardia e não quero nunca mais passar por essa dor. Porém, conheci uma pessoa e contei que não queria mais passar por essa situação. A maioria das mulheres sempre contam para o atual parceiro tudo o que elas passaram para que eles estejam cientes para não repetir. E ele jurou que não vai me abandonar jamais. Mas meu ex-marido também jurava isso, porém conheceu uma secretária mais nova da empresa dele e saiu de casa e nunca mais voltou. Ou seja, a situação da Raquel, gente, é semelhante de muitas pessoas. Elas encontram um parceiro, transformam em uma única fonte de interesse, abandonam várias vezes até mesmo promessas de Deus para sua vida pessoal. Pessoal, você tem o seu projeto de vida como casal e você tem que ter seu projeto de vida pessoal. E se alimentam da crença de que jamais ficariam sozinhas novamente. Da mesma forma, quando uma criança se perde da mãe e se desespera com a ausência. Assim é o adulto quando perde o amor. Ele é invadido por um sentimento arrebatador de solidão. Além disso, quando fracassa um projeto amoroso, a pessoa também perde muitas das vezes o referencial na sua vida. E sua autoestima fica bem abalada por temer ser abandonada ou sofrer novamente. E se fecha desconfiando de tudo e de todos. E eu sempre falo para as minhas clientes, agora, nesse momento, você precisa se reconectar com o seu eu e descobrir a sua identidade que Deus te colocou desde o ventre da sua mãe, lá naquele versículo bíblico, do ventre que eu te criei, te formei, sei de tudo sobre a sua vida, de cada detalhe, cor do cabelo. É você como indivíduo em Deus. O que você tem feito como indivíduo, dos seus sonhos, dos seus projetos como mulher, como homem. Como casal, você vai construir uma história. Vocês vão servir na igreja junto como casal. Vocês vão para a comunidade junto como casal. Vocês vão criar seus filhos como casal. Mas nós temos a nossa individualidade. Eu falo, a salvação é individual. Você não vai para o céu agarrado com seu marido, porque ele que foi o culpado que tinha que levar você para o céu. Não. A salvação, ela é individualíssima, é personalíssima. É só você e Deus. O que você fez como casal é o que você deixou como fruto aqui na terra, como semente, como propósito de vida, como casal aqui na terra. Porém, a sua salvação é personalíssima. É você e Deus. E muitas das vezes, mulheres deixam de ter essa missão, deixam de ter esse projeto. E muitas das vezes vão criar essa expectativa só no próximo. Eu só faço se ele for. Ele não vai para a igreja, eu não vou. Eu não tô afim de ir, ele não vai. Eu não vou porque ele não vai. Vai, mulher. Vai você, vai orar pela sua família, vai sem ele. Aos pouquinhos ele vai te vendo, vai indo também. Se enfia em uma missão na igreja. Às vezes a cozinha tá precisando de uma picadinha sua de cebola, de uma batata. Qualquer coisa você pode servir na sua individualidade, porque Deus te chamou como um indivíduo, um ser único. Estou falando demais? Não, tá ótimo, amiga, porque
dentro disso que você está falando aí, eu vou me lembrando de muitas mulheres que já me procuraram no meu gabinete e relatando muitas coisas. Tão interessante que eu falei para uma jovem essa semana. Eu falei, olha, essa live, ela não é só para as mulheres divorciadas. Ela é para mim que sou casada, ela é para você que vai se casar, porque nós podemos ser sábios e aprender com os erros dos outros. E Exato. nós podemos, claro, ser inteligente e aprender com os nossos, mas a gente não pode ser tolo de nunca aprender. Então, assim, eu falei para ela, eu tenho que aprender e com certeza nessa live eu vou aprender, porque aquilo que eu ouvir de testemunho ou testemunho, eu vou vigiar, eu vou orar. E você, como ainda não é casada, você tem a oportunidade de orar, Exato. pensar e casar certo. Não é verdade? Exatamente. E aí, o que acontece? Quando acontece esse divórcio, né? Ou até um término de um relacionamento aí, não falar só divórcio, até um término de um namoro, de uma perspectiva, um noivado. O medo paralisa muita gente. A gente tem esse medo, porque assim, os riscos de recomeçar é muito grande. Dessa nova jornada. E essa nova aventura, porque a gente vai se aventurar um mundo novo, de perspectivas novas, nos paralisa. Quantas mulheres entram em depressão, voltam muitas das vezes para a casa da mãe, do pai, vê um retrocesso ali, né? E aí eu penso assim, ó, entre o risco e o prazer e a certeza no sofrer, acabamos socialmente empurrados a paralisar. Ou seja, eu preciso fazer as coisas também que me dão prazer, que me dão prazer. Por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta. Eu amo andar de bicicleta, porque quando eu tô com a cabeça muito cheia de muita coisa, eu pego minha bike e vou. Eu amo fazer isso. Ah, seu marido não te acompanha? Não, ele não gosta, mas eu gosto. E vou ali, entendeu? Ele gosta de fazer outra coisa. Então, assim, a gente tem a nossa individualidade, a gente tem o medo de fazer um novo na nossa vida. Nós precisamos dessa individualidade como mulher. Sim. Várias vezes eu vi, muitas das vezes, casais que brigavam. Ele joga futebol todo sábado. Nossa, eu não suporto que ele jogue futebol todo sábado. É o momento dele, vai buscar o seu prazer nessa hora. Vai buscar o que você gosta de fazer com suas amigas, de fazer um bolo, com uma comunhão, ou vai andar de bike com as mulheres, faz um grupo de bike. A gente precisa retomar as nossas individualidades, que a gente gostava de fazer quando solteira. Aquilo que Deus colocou em nós, os nossos gostos, nossas individualidades, né? Vamos ver o que é mais aqui, ó. Quando as mulheres encontram um par amoroso, aí o que acontece? Esse é o risco, muitas das vezes, do casamento. Elas abrem mão de muita coisa mesmo. E não é que esteja errado, mas tem que ter o equilíbrio entre abrir mão e me anular de tudo que eu gosto em função de agradar 100% ao outro e muitas das vezes não ter o retorno porque a expectativa que eu criei era minha em cima do outro. E às vezes o outro não retribui porque quem criou essa expectativa foi você, de ser 100%, doar 100%. E o outro só doa 50%. Aí você quer que ele doe 100 para você. Só que a expectativa era sua. E muitas das vezes a gente precisa falar assim, olha, eu cumpri com a minha missão aqui dentro de casa, fiz as coisas, fui dona de casa, fui esposa, parará, agora eu vou ser Fabiola. Eu vou fazer as coisas que eu gosto. Não é abandonar o seu lar. É também você dar um tempo para si, que seja fazer uma unha. Eu conheci mulheres que odiavam passar roupa, mas elas queriam passar a roupa do esposo porque era uma expectativa deles de ter uma roupa passada pela esposa. Só que ela odiava fazer aquilo. Ela tinha horror a fazer aquilo. E eu sempre fui muito clara dentro do meu relacionamento. Eu vou trabalhar para pagar alguém para passar roupa para mim, porque eu odeio. Eu não quero ser essa mulher, esposa, troféu 100%. Eu não gosto, eu gosto de estudar, eu gosto de conversar com mulheres, se relacionar com as mulheres para conversar sobre a vida, ajudar nessa parte emocional, de casamento, enfim. Sempre gostei disso. E tem mulheres que é mais a dona de casa, elas gostam de fazer isso. Tudo bem, eu sempre deixei isso claro. Então, tem mulheres que elas passavam roupa chorando, acumulava.
roupa de meses. Porque tinha que ter roupa, passar roupa. E o marido ficava até reclamando, ai, nem passa roupa, não passa roupa, minha mulher não passa roupa. Paga alguém, gente, para passar roupa, até ajuda o próximo. Então, o que que acontece? Você precisa desse projeto pessoal seu como mulher, né? O perigo da dependência emocional é abrir mão de que quem Deus me fez na minha singularidade, no meu propósito, viver para agradar o outro, em 100% me tornando mais frágil num caso de uma ruptura, ou de uma viuvez, ou de um divórcio. É a dependência emocional. Gente, eu conheço mulheres que não saem de casa se o homem não sair. Verdade. Eu conheço mulheres que são 101, não é 100% não, são 101% dependentes do homem. Então, não é que isso seja errado, mas se isso está te atrapalhando, se isso está te matando, porque tem mulheres que gostam, beleza. Mas se isso está assim, ó, pesado para você, te faz chorar lá no chuveiro, você se anula, se sente uma inútil, converse. Reveja essa questão do que você pode fazer dentro de casa hoje que é prazeroso, quer ganhar seu dinheirinho. Hoje a internet tá aí, muitas mulheres dentro de casa ganhando dinheiro com internet. Tem Instagrams que tem mulheres que eu amo acompanhar, porque eu fico assim, gente, eu não dou conta, eu sinto inveja por elas. A geladeira delas é impecável, o guarda-roupa é impecável, não sei quem é impecável, divide a roupa por cor. Elas ganham dinheiro mostrando o dia a dia delas como dona de casa, cozinhando com amor. E eu fico assim, e elas ganham dinheiro. Hoje elas são quase que mais que 100% da parte financeira do lar do que o próprio homem, né? Fizeram disso uma renda. Então não é que você não vai deixar de fazer as coisas de casa do lar, mas é cuidar para não se anular. Às vezes você está fazendo coisas que você não gosta e achando que o outro nem te admira. Mas é porque ele não dá valor igual você dá. E às vezes você tá querendo que ele dê valor a uma coisa que a expectativa é sua e não dele, né? Somente Deus pode trazer a restauração da nossa nova identidade. Você é filha dele. Você vai mostrar quem... Ele vai te mostrar quem é você para que você se reencontre novamente naquilo que foi perdido no meio do caminho. Seus valores, propósito, missão, projetos pessoais. E nessa fase, nós temos o poder do amadurecimento através dos novos relacionamentos, mais conscientes de si mesmo, para reconectar com novas pessoas, estar em plenitude com Deus e buscar pessoas maduras, experientes, para auxiliar nessa nova jornada. Eu falo assim, ó, às vezes é preciso perder tudo para encontrar a si mesmo. E o que você precisa deixar ir para começar a construir. Então, são duas reflexões que eu trago hoje nessa questão de uma nova identidade, né? O que você está precisando deixar ir para você se encontrar consigo mesmo, né? Suas lutas, suas dores, suas ansiedades, seus medos. Muitas mulheres, depois dessa fase, elas se fecham para um novo relacionamento, desconfiam. Nossa, tem uma cliente que ela desconfia de tudo, até da sombra. Porque ela tá muito machucada. Muito machucada. E a gente precisa acreditar em Deus, né? A gente precisa se abrir novamente para a vida mais consciente, mais experiente, mais com mais maturidade. Às vezes até fazer mesmo uma ajuda de uma terapeuta cristã do seu lado para te reconectar, porque é importante isso, né? Essa nova jornada. E onde Deus estava nisso tudo, né? Sempre no mesmo lugar, como eu havia falado para você, no silêncio. Deus estava no silêncio, Deus está nas pessoas que falaram com você, Deus está nas orações e Deus está dentro de você, né? E ele não impede o caos, mas caminha junto a nós, nos dando força, coragem, persistência, né? Muitas das vezes a restauração, né? Quantos encontros a gente vai e a gente vê uma nova identidade em Cristo, mulheres nos apoiando, né? Muitos de nós ficamos tão anestesiados e dependentes do amor do cônjuge que nos damos conta que nós abandonamos o próprio Deus por dentro, né? A gente fica tão vidrado o outro é que vai suprir, é o homem que vai suprir, é o meu namorado que vai suprir, é ele que vai dar esperança para o meu futuro. Não é o cônjuge.
que vai te dar uma expectativa de vida nova para você. É Deus no casamento. É Deus nesse relacionamento. Porque o homem, gente, ele em si mesmo não tem nada para oferecer pra gente. É Deus no relacionamento. E muitas amigas minhas falam, se eu tivesse ido para a igreja, tivesse orado, me reconectado com Deus nesse período, eu não tinha me divorciado. Não tinha me divorciado. Então, nós projetamos nos relacionamentos a plenitude de nossas expectativas, de que o cônjuge é suficiente para nós, quando na realidade nós temos essa individualidade. E a nossa parte espiritual individual mesmo, né? Então, fica aí. Espero que eu tenha acrescentado. Tem as perguntas, né, pastora? Se você quiser fazer as perguntas, a gente tem 15 minutinhos aí praticamente. Eu selecionei algumas perguntas aqui, mas eu só quero que você recapitule aqui para nós, então, porque as pessoas pensam que essa live é para apoiar o divórcio, mas enquanto, na verdade, essa live é para que a gente possa ajudar aquelas que se divorciaram e aquelas que estão pensando em divorciar, orar, pensar, porque, na verdade, o divórcio eu estou errada ou o divórcio dá mais trabalho do que casar? Separar dá mais trabalho do que casar? Depende. Para algumas mulheres que vivem muitas das vezes a violência dentro de casa, o divórcio é uma libertação. Eu falo que o divórcio é uma libertação. Mas para aquelas mulheres que estão achando que o casamento já está ruim, que lá fora que é mil maravilhas, Não viu nada. porque você vai sofrer no lombo, porque as coisas lá fora tá muito sem compromisso. Se você espera, se você tá comparando a sua grama com a do vizinho é mais verde, eu falo para você o quantas vezes eu pegava o Instagram das minhas clientes, até porque eu precisava de pegar alguma prova ali no Instagram delas e via aquele casamento margarina, viagens internacionais, viagens nacionais nos melhores lugares e dentro do meu escritório, tudo estava desmoronando. Desmoronando. Então, nunca, jamais pense que é o outro que é mais feliz, que o casamento do outro que é bom, porque não é. E divórcio, gente, é luto, é uma morte. Para algumas, é a libertação, é o recomeçar. Aqueles casos que a gente fala, né, de violência dentro de casa, doméstica, da mulher, enfim, Maria da Penha, e vai entrando outras coisas, patrimonial. Tem homem que esconde passaporte, identidade da mulher, cartão de banco, para não deixar ela ir. Muitas das vezes tem mulher que sai com a mão atrás, outra na frente, não leva nem documento, tem que retirar documento novamente. Aí sim, mas do contrário, fica mesmo onde está. Isso. Nós somos a favor do casamento, nós cremos no casamento e nós cremos num Deus de família. Porém, também eu, principalmente como pastora, que estou sempre aconselhando mulheres, conversando com mulheres, eu sempre vou jogar a favor do casamento, ser a favor do perdão, da reconciliação. Porém, como você disse, se o outro não quer, está com o coração endurecido e a mulher está ali, ou seja, sendo traída ou o repúdio em si. Isso, repúdio em si. Então, ela precisa tomar uma atitude na vida dela. E não é um líder, não é que vai determinar a vida dela. É ela que está passando ali, é ela que está sofrendo aquilo ali. Então, nós temos um Deus de amor. O problema é que nós não temos empatia, porque nós olhamos para uma mulher hoje divorciada e a tendência que nós temos é de julgar. Por que não lutou, mas não casou, não fez votos até que a morte o separe, mas só que nós não estávamos comendo o sal que ela estava comendo. Nós não sabemos o que estava acontecendo ali. Então, é por isso que a Bíblia nos orienta a não julgar, né? E acho que o contrário, nosso papel, depois, principalmente dessa live, é acolher essas mulheres, ajudar essas mulheres a serem inseridas, porque estão vivendo luto, como você disse. Muitas das vezes, mulheres maridos que sofrem traição, mulheres que são traídas, e elas nem contam por vergonha, né? Por conta da comparação. E o pastor tá lá. Por que você não lutou? Que força que a mulher tinha de descobrir que o marido estava dormindo com 2, 3, 4 mulheres?
que Ou estava até na noite. mesmo, ou até mesmo com um homem, que isso eu já ouvi. Exata. Então, assim, que força que ela tem de lutar, ela tá só tentando sobreviver na saúde mental dela ali naquele momento, entendeu? E eu tenho muitas vezes tem mulheres que chegam lá, me contam situações, e eu falo para elas assim, ó, deixa eu te falar, isso não é motivo para divórcio. Eu acho que você deve repensar mais um pouquinho, é uma briga, às vezes foi, né, tá fácil. Então, a gente indica profissional auxiliar, porque muitas das vezes ela fica assim, ah, doutora, você acha que eu me divorcio? Eu não sei, a gente não pode decidir pela vida do outro, né? Ela que tem que se questionar e pontuar, né? A gente dá soluções, a gente dá sugestões de como resolver, mas jamais dizer se divorcia, não se divorcia. Eu não sei o que está se passando ali naquele íntimo, né? Olha, tem uma pergunta aqui, mas a gente acabou de responder ela, então eu vou pular aqui. Tá dizendo assim, ó, me julgam na igreja por ser divorciada. Como lidar com essa culpa? Não existe culpa. Esse tipo de julgamento das pessoas dentro da igreja, você tem que agradecer, orar e agradecer e devolver essa culpa. Porque é, a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo, a questão da culpa, tem um versículo que fala sobre a culpa. Eu esqueci, estava aqui na minha cabeça, fugiu. O que acontece? Culpar o outro sem calçar o sapato deles é muito fácil, né? Culpar, levar. E outra coisa, não, eu falo para meus clientes, a vergonha, muitas das vezes, até a pressão da família, olha, você está sofrendo aí, passando fome, porque você botou seu marido para fora. Ele estava te traindo, mas minha filha, isso acontece muito, é normal. É normal, tem mãe que não aconselha a filha a ficar dentro de um casamento com traição por conta da sobrevivência alimentar. Então, elas carregam, muitas das vezes, quando as mulheres são trocadas por traição, elas carregam a culpa já é pesado. E se a igreja tem esse tipo de julgamento e você se sente mal, saia de lá, porque ela não ama você, ela não ama a sua vida, sinceramente, porque é muito pesado você culpar uma pessoa, sendo que você não sabe da história, de todos os transtornos que ela passou até ali. E você tem o direito, sim, de recomeçar a sua vida. Deus, ele jamais apedrejaria você. Eu lembro sempre da prostituta, né? Que os homens foram lá apedrejar ela. E a primeira pessoa que defendeu ela como prostituta foi Cristo, foi Jesus. Entendeu? Então, a pessoa não tem direito a julgar você dentro da própria igreja. Isso. Então, essa culpa aí Até, você pode levar. até porque Deus não te condena. Então, ignora a voz humana e ouça a voz de Deus, Não há né? Porque a igreja. condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, lembrei. Isso, entendeu? Aí tem uma. Olha, eu recebi nove perguntas, mas como o tema é tão. Você falou algumas coisas aí que já foi respondida, mas essa aqui é interessante para nós finalizarmos. Fui traída, isso me torna menos valiosa? Não, jamais. Pelo contrário. Você vai descobrir agora o seu valor. Nunca se compare por quem você foi traída, porque você tem o seu valor. Muitas das vezes a gente perde o nosso valor na jornada do casamento, nos diminuindo, né? Ou às vezes nos comparando com pessoas. Eu falo assim, ó, esses jogadores, né, famosos trocam muitas das vezes mulheres lindas, modelos pleníssimas, né? Mulheres maravilhosas por às vezes uma pessoa horrorosa, horrorosa, né? Por quê? Porque o pecado está nele. O pecado cega mesmo a pessoa, né? Então, assim, você jamais vai perder seu valor. Pelo contrário, você agora vai buscar o seu valor em Cristo. Você vai crescer com essa individualidade sua. Isso. Porque o seu valor, ele foi de preço de sangue. Sangue inocente numa cruz. Então você tem muito valor. E infelizmente, a pessoa que fez a traição e não se arrependeu foi uma plantação. E tudo que nós plantamos,
colhemos. Isso é um fato. Então, que nós possamos plantar boas sementes para colhermos boas sementes, que Deus nos ajude, nós que somos casadas, a permanecer casadas, amando, fazendo o cônjuge feliz e vice-versa, com Jesus, porque com Jesus o casamento dá certo, com Jesus é possível sim, né? E Então, isso, e as que não casaram ainda, que possam entender que nós precisamos, elas, né, precisam buscar um homem que seja temente a Deus, porque um valor. homem, isso, porque um homem temente a Deus, com certeza, ele tem princípios. E esses princípios, né, claro, todo mundo peca, todo mundo erra, mas é diferente de uma pessoa que quando é pega no erro, porque nós tivemos um testemunho aí com um casal que ele foi pego no erro, mas ele dizia assim, não, é porque ela, ou seja, ele jogou toda a culpa para ela, é porque ela ficou gorda após a gravidez, porque ela não sei o quê, só que não, ele não queria, ele não se arrependeu, porque ele fez depois novamente e novamente, então não houve aquele confessar, aquele arrependimento de dizer, olha, eu errei, eu quero ajuda, eu quero mudar, quero salvar o nosso casamento. Não, não houve isso. Muito pelo contrário, houve apenas acusações, né? E o diabo que faz esse papel de acusador. E Deus está aí para ajudar essas mulheres, para nos ajudar, e nós precisamos ser sábias de entender, e principalmente as solteiras, que se nós buscamos, porque ninguém vem com estrela na testa, mas pelo menos se nós tivermos um Mas as companheiro. pessoas dão sinais. Fique Isso! Não ignore os sinais. O mínimo sinal você alerta. O mínimo. É um furtozinho, às vezes, no mercado. Ah, uma bobeirinha. É um falar alto, grosso com a mãe. É um humilhar o filho, deixar o filho de escanteio. Às vezes, né? Do filho do primeiro casamento. Não pagar pensão. Não pegar final de semana, excluir o primeiro casamento, falar mal da esposa do primeiro casamento, falar muito mal. Exatamente. Dão sinais. Quem Sim, não eu até me lembro de um caso de uma senhora que me procurou para falar sobre a filha dela, e ela tinha uma menina, uma criança, e do primeiro casamento, e ela estava relacionando com um cara, e o cara não tratava bem essa menina. E a mãe veio falar comigo, falava assim: olha, se ele não trata bem minha neta agora, imagina quando casar. E eu já falei isso para minha filha, mas ela está cega e surda, porque ela não me escuta. Passados-se os anos, esta filha veio me procurar, sem saber que a mãe já tinha me falado. E ela veio relatar que esse atual companheiro não amava a filha e ela estava preocupada com isso, porque não dava moral e a criança era muito pequena. Mas, Aí, ou seja, teve sinais. A mãe falou, a mãe viu, mas ela não quis ouvir. questão financeira também, tá devendo para banco, devendo para pessoas. As pessoas dão sinais. Sim. Então é isso, gente. Amiga, Deus abençoe você. Amém. Muito obrigada. Foi bem esclarecedor. Eu achei muito interessante quando você falou que o divórcio ele é necessário, porque eu realmente não tinha pensado por esse lado, mesmo não sendo a favor, né, dessas mulheres que vivem debaixo de um jugo aí, que eu vou dizer para elas: ore e jejue, minha filha, e continue lá passando fome, continue lá sendo espancada, continue lá sendo traída e ele não quer mudança. Claro, nunca concordei com isso, porém, não tinha olhado por esses olhos. Então, assim, foi bênção demais, muito esclarecedor. Com certeza nós vamos precisar de outras lives para falar de outros assuntos. Isso, porque esse tema puxa muitos ganchos interessantes. Tem muitas pontas. Isso, muitas. E eu creio que você vai poder abençoar ainda muitas mulheres. Então, que Deus te abençoe. Amém. Eu vou encerrar fazendo uma oração. E eu quero aproveitar e orar pela sua vida, tá bom? Eu vou tirar o print, mano, depois você deixa lá no stories do livro. Por favor, faça isso. Por favor, eu vou querer. A pastora Tati está vindo para cá. Vou ver se ela consegue trazer um desse para mim. Ou se eu acho no Amazon daqui. Então, vamos tá bom, então. Orar. Amém. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma live.
live. Deus, obrigada pela vida da Fabíola, Senhor, que se dispôs a preparar esse tema para trazer, Senhor, aos nossos corações aquilo que ela tem vivenciado. Deus, eu sei que muitas pessoas chegaram ali para se divorciar no escritório dela e ela, Deus, poderia muito bem fazer aquele divórcio, ganhar, Senhor, aquilo que é justo pelo trabalho dela, mas ela tentou reconciliar aqueles casais e muitos casais se reconciliaram. E eu sei, Deus, que isso é algo muito nobre. Então, eu quero te louvar e te agradecer por essa nobreza que tem no coração da tua filha e da tua serva. Obrigada, Jesus, pelo bem que ela tem feito, ó Pai, no teu reino, na tua casa, na tua obra. Obrigada, Jesus, por essa palavra que ela trouxe, esclarecendo e falando para essas mulheres que elas podem recomeçar, que elas têm valor, que o Senhor é com elas, que o Senhor pode fazê-las rapidamente se integrar de novo e ser felizes. Pai, muito obrigada. Nós te damos graça. Eu peço que o Senhor abençoe o casamento dela, blinde, guarde de toda seta do inimigo, continue abençoando o ministério dela, a carreira, todas as áreas da vida dela. Eu te louvo, te agradeço pela amizade, Senhor, pelo caráter ímpar dela, Pai, por todas as vezes ministerialmente que eu precisei dela na ação social. Ela foi ali servir, Senhor, a comunidade de graça. Ela está sempre servindo, abençoando o reino. Então eu te louvo e te agradeço por essa disposição e esse coração que ela tem no Senhor, Deus, de fazer isso. Obrigada por todos que participaram. Abençoe aqueles que ainda vão ouvir. Que o Senhor alcance cada mulher que nesse momento está pedindo um socorro para o Senhor. Amém. Que elas ouçam a tua voz, te obedeçam, que elas vejam mesmo o refrigério, o socorro do Senhor, porque o Senhor pode tirar do mais profundo poço qualquer pessoa, de qualquer situação. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo maravilhoso. Obrigada pela vida do Délio, pai, o esposo dela, nosso amigo querido, que tem, Senhor, também feito algo tão maravilhoso pelo Estação Mulher, que é traduzir, ó Deus, para que as pessoas com necessidades, Senhor, especiais possam participar também desse momento, sendo incluídas, Deus. E eu quero te louvar e te agradecer por essa disposição que o Délio está tendo de fazer a tradução para Libras. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Eu que agradeço, um beijão. Tchau. E nós vamos combinar outra, hein? Vamos sim. Tá, Tchau. joia.